Fala galera do nosso canal, está começando mais um Historiando com o professor Daniel Aguiar e hoje nós vamos falar sobre outro assunto muito interessante, o Egito Antigo. Isso mesmo, essa civilização que impressionou, impressiona e continuará impressionando as gerações futuras através de seus novos descobrimentos. Vem comigo e vamos aprender um pouco mais acerca desta grande civilização. A primeira coisa que precisamos compreender é que o Egito, em seu estágio primário, não tem nada a ver com o Egito retratado pela indústria cinematográfica. Isso mesmo, o Egito do filme A Múmia, da série Tut, esse Egito não tem nada a ver com o Egito que deu os seus passos, os seus primeiros passos. Para compreendermos, precisamos voltar. Lembra daquela aula sobre Mesopotâmia? Lembra quando nós falávamos sobre o Neolítico, da sedentarização? Então, naquela região da crescente fértil que formava uma meia-lua, uma lua crescente, ela vai da Ásia até o norte da África. Observe que ali no norte da África, de cara para o Mediterrâneo, nós temos a civilização egípcia se desenvolvendo, no norte do continente africano. Muita gente até se questiona, meu Deus, mas uma civilização se desenvolveu na África? Olha, digo que não foi só o Egito, mas vamos nos ater a esta grande e famosa civilização da antiguidade. Lembra que no Neolítico os homens foram se sedentarizando? Ao longo desse processo de sedentarização, nós temos pequenas tribos, isso, que foram se sedentarizando ali nas proximidades do rio Nilo, o grande rio Nilo, a dádiva dos deuses para a terra do Egito. Esses pequenos grupos, esses pequenos clãs, essas pequenas tribos eram chamadas de nomos. Cada nomo ele era independente e cada nomo ele era governado por um nomarca. Cada nomarca ele possuía poder, ele possuía autoridade para dominar toda aquela terra, ou seja, que estava sob o seu domínio, sob o seu poder. E esses nomos, quando eles foram se multiplicando, observe, um nomo se estabelece outro aqui, só que eles vão crescendo e chega um dado momento em que eles criam contatos uns com os outros. E esses contatos, além das trocas culturais que nós falamos em termos mesopotâmicos, gera também o interesse nas terras dos outros. E isso vai gerando guerras, porque ninguém conquista o território alheio na paz. Toda conquista de territórios se dá por meio das guerras. Então, guerras são travadas, nomos vão fazendo parte de outros nomos, obviamente, os nomos que perderam se tornarão agora áreas dos nomos que venceram, e isso vai aumentando o território de cada nomo. Então, essas dominações vão de uma hora para outra aumentando cada vez mais os territórios ali estabelecidos nas proximidades do rio Nilo, dando origem às primeiras cidades e até mesmo os primeiros reinos egípcios. Só que tudo muda no ano 3500 a.C. Por quê? Dois reinos são organizados. E esses reinos são chamados de Alto Egito e Baixo Egito. Lembrando que o Alto Egito ficava no sul e o Baixo Egito ficava no norte. Lá perto do delta do Nilo, sabe, desembocando no mar Mediterrâneo. Então, só que chega um momento em que esses dois reinos eles lutam entre si. E esses reinos são unificados com um único governante, uma espécie de rei, que passa a ser denominado de faraó. Só para você ter um conhecimento muito mais claro, dentro da história egípcia, nós temos as suas divisões. Assim como a história é dividida em pré-história, história antiga, medieval, moderna e contemporânea, a história do Egito também é dividida em três partes. A primeira parte dela é chamada de Antigo Império, ou Império Antigo, dependendo do livro ou da metodologia que você vai estudar. É lá por volta de 3200, um rei chamado Menés. Esse rei, ele automaticamente unifica os dois reinos. Lembra quando eu falei que o Baixo Egito e o Alto Egito, eles foram unificados e uma espécie de um rei surge. E quem é o rei? Menés. Menés unifica o reino do norte, Menés unifica o reino do sul, ou seja, o Alto Egito e o Baixo Egito, e se torna o primeiro faraó. Se você estiver andando na rua e alguém perguntar para você, você sabe quem foi o primeiro faraó? Você vai ter toda a bagagem para dizer foi Menés. Claro, durante o período em que Menés esteve no poder, nós temos uma época de grande estabilidade política, econômica, de grandes avanços para toda a sociedade do Egito. O poder dos faraós foram aumentando grandiosamente e nessa época foram construídas também algumas das grandes obras arquitetônicas do Egito. Porém, aconteceu uma grande crise durante o reinado de Menés
E essa crise se deu por conta da agricultura, e isso fez com que o rei cobrasse altos impostos da população. E outro problema também aconteceu, uma grande epidemia, ou seja, doenças estavam se espalhando por todo o território, e cerca de 2.300 anos antes de Cristo, houve uma grande investida dos antigos chefes dos nomos que passaram a tomar novamente o poder do Egito, e esse Egito foi novamente dividido. Só que há um problema. Lá no período, na segunda fase da história do Egito, chamado Médio Império, lá por volta de 2040 a.C., nós temos um certo faraó chamado Mentuhotep II, que ele reunifica a terra do Egito. E também ele pega a capital e transfere para Tebas. Isso mesmo, a capital passa a ser Tebas. Então, recapitulando, o Egito era formado por vários nomos. Menes, ele unifica após a Guerra dos Nomos, que se dividiu em Alto Egito e Baixo Egito. Menes, ele unifica, só que há uma grande desestabilidade, e isso faz com que o Egito volte a ser novamente distribuída ao chefe dos nomos. Só que vem um faraó lá em 2000 a.C., 2040 a.C., chamado Mentuhotep II, e ele reunifica o Egito e institui a capital agora como sendo a cidade de Tebas. Claro, durante o reinado de Mentuhotep II, houve uma grande prosperidade na terra do Egito. Lembrando que houve também um grande investimento no militarismo, ou seja, os grandes exércitos, soldados bem preparados, armas bem, resistentes para combater, para proteger, para dar ao Egito todo o poder de uma grande civilização da antiguidade. E automaticamente, através da investida no exército, houve também um avanço das fronteiras do império e chegou até uma região chamada Núbia. Só para você ter ideia, pena que eu não tenho um mapinha aqui, mas eu creio que nos próximos vídeos a gente vai fazer uma edição muito interessante. Então eles foram aumentando muito seu território, e esse contato com outros povos gerou também para a terra do Egito um grande avanço no comércio. A troca, vários pontos de comércio foram estabelecidos, relações com povos da Ásia, com os fenícios, que eram os grandes navegadores da antiguidade, com os sírios, com os habitantes da ilha de Creta, os cretenses. Lá na região do Mediterrâneo, o Egito, por ser um ponto geograficamente estratégico, entrou em contato, então houve um grande florescimento da cultura, da política e da economia do Egito. Porém, em cerca de 1800 a.C., o Império Egípcio sofreu a dominação de um povo, asiático chamado Hyksos. Isso mesmo, os Hyksos dominaram o Egito por cerca de 1780 a.C. e dominou toda aquela terra e permaneceu por aproximadamente 200 anos ali, 200 anos, mais de 200 anos na terra do Egito. Bom, entramos na terceira e última parte da história, da periodização da história do Egito, que é chamado de Novo Império. Lá por volta de 1550 a.C., nós temos agora os egípcios se reagindo. Como assim? Não queremos mais os Hyksos nos dominando. Vamos nos unir e vamos expulsá-los. Bom, eles expulsam os Hyksos da terra do Egito e eles instituem algo chamado o Novo Império do Egito. A partir dali, nós temos campanhas militares, como você vê muito bem nos filmes sobre Egito, aqueles soldados bem preparados, todos bem ornamentados, faraó lá no meio da guerra, todo aquele combate muito interessante, cativante, que prende a atenção da gente pela indústria cinematográfica. Então, toda essa investida em campanhas militares, em preparação de seus soldados, em armas bem preparadas, em estratégias cada vez mais melhoradas, fez com que as campanhas militares conquistassem outras áreas. Um exemplo, o Egito conquistou a Palestina, a Síria, o Sudão, e você encontra a história do Egito através do episódio lá bíblico de José, lembra? José do Egito, no Egito. Então você tem grandes conquistas, de modo que o Egito se tornou uma grande civilização do passado. Então, no Novo Império, cerca de 1550 a.C., nós temos o grande avanço da história do Egito. Lembrando que nesse período Novo Império, chamado de Novo Império, nessa fase do Egito, nós temos a construção de grandes obras que até hoje você vai lá e encontra em visitas turísticas maravilhosas. Como o quê? Como os templos de Karnak,
como o templo de Luxor. Você vai encontrar cada templo assim, cada construção, cada monumento que mostrava cada vez mais o poder do soberano, o poder do faraó. Se eu fosse um faraó, eu tinha a obrigação de construir coisas maiores do que o meu pai. Ou seja, eu deixaria a minha marca, era uma tradição durante aquele período, e eu mostraria que o meu poder está além do poder do meu pai, a minha grandeza, a minha grandiosidade. Então, o Egito tinha muito essa questão de superação de um governo para o outro. Porém, lá por volta de 1100 a.C., houve um grande problema interno dentro da terra do Egito. Isso mesmo. Crises internas pelo poder gerou um enfraquecimento do Estado e fez com que alguns povos invadissem a terra do Egito, principalmente os assírios que eu citei lá no vídeo falando sobre a Mesopotâmia. Então, lá por volta de 660 a.C., o Egito ele sofre uma ameaça, uma invasão, ele perde para os assírios e a partir de então várias outras nações, vários outros povos vão dominando a terra do Egito, como os persas, macedônios e os romanos. E o Egito, para quem não sabe hoje, ele é de religião muçulmana, totalmente diferente daquele Egito que nós conhecemos ao longo da história. Outro detalhe, no Egito nós temos toda a produtividade, toda a questão agrícola sendo bem desenvolvida graças à dádiva dos deuses àquela terra no meio do deserto. E que dádiva é essa? O Rio Nilo. O Rio Nilo, ele é considerado o maior rio do mundo em extensão, tendo cerca de 6.700 quilômetros de extensão, perdendo para o Rio Amazonas, mas o Rio Amazonas é considerado o maior em volume, só que há quem diga que o Rio Amazonas é maior em volume, como também em extensão, não importa. O importante é que o Rio Nilo é um rio muito importante para a terra do Egito. E lembrando que não é só um rio muito importante para a terra do Egito. Só para termos de conhecimento, o Rio Nilo não nasce no mar Mediterrâneo. Por quê, professor? Se você observar lá no norte da África, lá no mar Mediterrâneo, você vai encontrar o Rio Nilo desembocando no mar Mediterrâneo e tem 3 afluentezinhos, sabe? Mas ele não nasce lá, ele nasce, obviamente, na nascente, lá numa cidade chamada Nyung, que fica na Ruanda, no centro do continente africano. E ele vai subindo até desembocar no mar Mediterrâneo, atravessando regiões desérticas, regiões montanhosas, savanas, pântanos, florestas tropicais. Ele vai alcançando uma proporção muito grande. E outro detalhe, o Rio Nilo ele possui um sistema de cheias e vazantes muito interessante e os homens que foram se sedentarizando às margens do Rio Nilo, eles tiveram que aproveitar muito essa questão natural do Rio Nilo, trabalhar com as cheias, trabalhar com as vazantes, de modo que a agricultura não se tornasse prejudicada. E claro, havia uma alta fertilidade ao longo da extensão desse rio maravilhoso. E através daquilo ali, minerais, sabe, utilizados em pinturas, plantas muito interessantes, elas eram desenvolvidas, elas eram utilizadas e a partir dali nós temos o grande desenvolvimento de todo o esplendor da terra do Egito. É difícil você olhar a terra do Egito e não ver ouro, não ver joias, não ver nenhuma, sabe, ornamentação. Tudo é muito presente. Pinturas faciais, aquele olho, sabe? Aquele negócio preto aqui, eu não entendo muita coisa de mulher, mas é aquele lápis de olho que vem aqui, todo aquele material utilizado. Então havia muito essa questão da vaidade. Então, se o Rio Nilo é o que é no meio de um deserto, é porque no meio do deserto havia simplesmente aquele rio que favorecia o desenvolvimento de tudo naquela terra. Outro detalhe, no topo da pirâmide social, nós temos o faraó. O termo faraó, o nome faraó, o título faraó, significa casa grande. Quem era o faraó? Era o governante. Ele governava toda a terra do Egito. Não só governava, como administrava, e também trabalhava nas questões financeiras, comandava exércitos e a sua vida girava em torno de toda a terra do Egito. E quando ele assumia o poder daquela terra, ele tinha que fazer parte integralmente de toda a história da terra do Egito. Desde trabalhar com as irrigações, com as grandes construções, administrar muita coisa na terra do Egito. E como os povos da Mesopotâmia, o Egito não era diferente. Havia sempre uma associação do faraó com os deuses. Então ele era sempre relacionado como alguém que possuía uma grande ligação com os deuses. E alguns consideravam o faraó como sendo filho do deus Sol, ou seja, filho de Ra, o deus do Egito. E era a pessoa que governava o Egito, o estado do Egito, possuía uma identificação divina. Essa identificação divina era tão presente que você pode observar em alguns filmes que falam sobre o Egito, que quando o faraó passa, o povo tem que abaixar a cabeça e olhar para o chão, porque ninguém era digno de olhar para o rosto do faraó.
Só que a coisa vai mudando, porque se ele é Deus, representante de Deus, por que ele está morrendo? Então criou-se um enfraquecimento de toda essa identificação. Mas enquanto o faraó estava ali como representante dos deuses, a forma de governo era uma monarquia teocrática. Monarquia porque é formada por duas palavras, mono e arquia. Mono é um e arquia governo. E teocrática porque era um governo associado a Deus, ou seja, aos deuses do Egito. No topo da pirâmide estava Faraó, mas nós temos também alguns auxiliares do faraó que o ajudavam diretamente em todas as questões, toda a administração da terra do Egito. Primeiramente, na religiosidade, nós temos a figura dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram quem administravam os templos, pessoas que cuidavam dos cultos. Nós temos, além dos faraós, nós temos os escribas, nós temos os generais. Mas os sacerdotes estavam encarregados de cuidar dos templos, estavam encarregados do serviço religioso, estavam encarregados dos sacrifícios, estavam encarregados de vários fatores relacionados à questão da religião na terra do Egito. Temos também o vizir ou vizer. Ele era um homem que cuidava do bom funcionamento do Egito, era um grande administrador, um superintendente do faraó. Alguns associam o governador da terra do Egito. Você pode observar que na história de José, ele após revelar, interpretar o sonho de faraó, ele é colocado no posto de governador e alguns associam que seja o caso de vizir. E claro, temos também uma profissão, um cargo, um ofício chamado escriba. Como o próprio nome fala, eles estavam relacionados diretamente com a escrita. Então, como sabiam ler, sabiam escrever, eles trabalhavam sempre na responsabilidade de registro de impostos, de arrecadação, no censo da população, seja na contagem, pelo controle das colheitas, da criação dos animais, de todo o patrimônio, recenseamento da terra do Egito. Mas isso gerou um grande avanço, porque havia uma organização na terra do Egito. E lembrando também que o exército possuía uma grande importância, porque sem o exército não havia proteção, não havia conquista, não havia expansão, então eles assumiam uma posição muito especial. Temos também, abaixo da camada da pirâmide social, o grupo chamado camponeses, e todo mundo sabe quem são os camponeses. São aqueles que vivem no campo, a maioria da população, que cuidavam das colheitas, que cuidavam de toda a plantação. Eles eram donos, de parte das terras, e a maioria das terras realmente pertencia à figura do faraó. E outro detalhe, os camponeses, eles pagavam impostos e ficavam apenas com o restante que sobrava de tudo que eles produziam. Durante o período das inundações, lembra que eu falei das altas do Egito? Então, quando as águas do Egito se tornavam altas e inundavam, os camponeses, eles eram solicitados pelo faraó para participar da construção de grandes obras, como pirâmides, canais de irrigação e muitas obras públicas da terra do Egito. E esses camponeses não eram só eles que faziam parte dessa área produtiva. Nós temos também um tipo de burguesia, ou seja, os comerciantes, os artesãos. Quando você olha para a história do Egito, quando você olha para o Egito, você sempre tem que observar que há uma grande ornamentação. As pinturas, os hieróglifos, gaguejei aqui, mas nós temos tudo desenhado. Então o artesão ele tinha a incumbência de retratar os desenhos, de transmitir toda a informação, e eles faziam arranjos de flores, construíam cerâmicas, tijolos, fundidores, construíam espadas, armas, tudo isso. E no topo, na base da camada, nós temos os escravos, que na maioria dos povos eram os prisioneiros de guerra, eram muito numerosos, eram pessoas que eram vendidas como escravo, como José foi vendido para o próprio Egito, segundo a narrativa bíblica. Bom, dentro da religiosidade do Egito, precisamos falar sobre a religiosidade do Egito, porque é difícil falar do Egito sem falar de religião, que eu acho que é o que mais encanta. Pega o filme Deuses do Egito. É interessante. Você vai aprender muito sobre a religiosidade, apesar de ter algumas discrepâncias, mas é muito interessante. Primeira coisa que precisamos compreender. Dentro da terra do Egito, a religiosidade exercia uma influência grandíssima. Como assim? O Egito ele era politeísta. Politeísta quer dizer que ele adorava vários deuses. Poli, muitos. Teísta, deuses. Então haviam vários deuses na terra do Egito. E os egípcios, eles diariamente estavam rezando para os deuses. Tudo o que acontecia na terra do Egito era relacionado aos desígnios à vontade dos deuses. Lembrando que o deus principal da terra do Egito era Ra, o deus Sol. Mas haviam também outros deuses importantes, como Ísis, Osíris,
Anubis, Horus, e eles adoravam também os elementos da natureza, além do sol, do rio Nilo. Tudo isso na terra do Egito era muito interessante. Lembrando que os deuses do Egito, eles possuíam formas antroposomórficas. Como assim, professor? É formado por três palavras antroposomórficas. Esse termo é formado por três palavras. Antropos, homem. Zou, animal. E morfos fala de forma. Então fala de deuses que tinham forma de homens e de animais. Você pode observar isso claramente através de alguns deuses, tipo Horus. Horus é o deus da vingança. Ele é o deus do céu, ele é considerado o deus da proteção, ele é considerado o deus da guerra, mas ele tem a cabeça de uma águia, tipo de um falcão. Você tem Tote, que é considerado o deus do conhecimento, o deus da sabedoria, também tem a cabeça de uma águia, mas corpo humano, antroposomórfica. Ra, ele também é representado com a cabeça de uma ave e em cima tem o globo, ou seja, do sol representando forma antroposomórfica. Você tem Sete, que é considerado o deus das tempestades. Você tem Pitar. Pitar é considerado o deus da criação, da fertilidade. Você tem vários deuses na terra do Egito. Osíris também, o deus da vida após a morte. Vários deuses, e eles possuíam toda uma forma antroposomórfica. Lembrando que a religiosidade estava tão implícita na terra do Egito que a crença na vida após a morte era representado por um processo terreno chamado mumificação. Ou seja, a morte para eles não era uma coisa assustadora. A morte para os egípcios era a transição do plano material para o plano espiritual. Eles tinham uma linha muito espiritualizada para isso. E eles acreditavam que após a morte, a preservação do corpo representava também a garantia da existência de uma alma no outro plano. Então, por isso eles mumificavam os corpos, embalsamavam, mumificavam. Quer entender isso com clareza? Se você enterra um parente, é chato falar isso, mas alguém morre hoje, alguém é enterrado. Daqui a 3, 4 anos você vai lá e exuma o corpo. Quando você exuma o corpo, você vai encontrar ossos, cabelo, unha e, dependendo do tecido, um restinho de roupa. Não sobra mais nada. Não tem pele. A múmia, quando você encontra uma múmia, principalmente de faraó, ela está com pele, com dentes, toda intacta. Quem aqui já viu a imagem de uma múmia sabe perfeitamente do que eu estou falando. Então, eles embalsamavam tão perfeitamente o corpo que hoje, há cerca de 5.000 anos depois, nós temos ainda múmias encontradas com peles. Então, era uma coisa muito interessante. E essas múmias eram colocadas em túmulos. E o interessante é que tudo que pertencia ao faraó, tudo que pertencia ao morto, era colocado juntamente com ele na tumba. Lembrando que, principalmente faraós, as tumbas eram feitas no Vale dos Reis, algumas pirâmides eram câmaras mortuárias e não eram jazigos igual a gente vê em cemitérios de nossa sociedade. Eram, sabe, como se fosse quartos embaixo, como uma casa mesmo, e havia alguns cômodos e ali se encontravam os pertences do faraó, se encontrava a tumba e que ficava, sabe, tinha um sarcófago que era o caixão, dentro a múmia toda enfaixada e conservada ainda. Então os pertences dele estavam ali. A grande descoberta arqueológica que nós temos é a descoberta do rei Tutancâmon, a tumba do rei Tutancâmon. Você não encontra somente a tumba dele, não é somente o busto dele que é ali representado. Nós temos todos os pertences do rei sendo enterrados ali juntamente com ele. Nas civilizações pré-colombianas, só para você ter um conhecimento de como essas questões dos bens terrenos serem levados para o outro plano era considerado algo a ferro e fogo, o Sapa Inca, quando ele morria, as mulheres dele eram enterradas juntamente com ele. Então, tudo que ele achava de interessante aqui, ele levava para o outro plano porque ele poderia utilizar muito bem. E o processo de mumificação era um ritual que durava dias. Tirava-se as vísceras, ou seja, aquilo que apodrece mais rápido. Um exemplo, o cérebro era um gancho que era enfiado dentro do nariz e puxava o cérebro e colocavam-se em urnas funerárias, como você pode... Urnas eram potinhos mesmo, que você observa muito bem no filme A Múmia, quando ele vai atrás de quem está com os potes e os potes têm os restos mortais dele, ele queria se regenerar. Então você tem ali a história muito bem aplicada, mostrando como que as vísceras eram tiradas. E o corpo sofria uma dose muito grande de embalsamento, de formol, como numa linguagem de hoje poderíamos dizer. Então nós temos ali a presença muito grande da conservação do corpo, que era
a representação da existência da alma no outro plano. A escrita egípcia era a escrita hieroglífica, formada por vários desenhos de animais, símbolos, signos, enfim. Outro detalhe, só para terminar, o Egito, ele ainda está em processo de descobrimento. Ou seja, a cada momento nós podemos sofrer uma surpresa muito boa, é claro, onde uma tumba que vai esclarecer muitas informações sobre a história, que vai fundamentar, que pode até mesmo contestar algumas coisas, mas nós temos uma infinidade de informações acerca da Terra do Egito. Bem, da verdade que isso aqui se trata de um resumo, porque uma aula sobre o Egito vai durar bastante tempo, no mínimo 3, 4 horas, mas isso é simplesmente um resumo de tudo aquilo que a Terra do Egito tem para nós. Espero que tenha ajudado, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos lá até a próxima filmagem.